Estamos sempre procurando ser aí objetivos, então sejam todos muito bem-vindos a mais um evento online, a mais um webinar muito específico aí do Isoplan. Então agradeço a presença de todos. Vamos começar aí, são 10 horas e 1 minuto. Abrimos aí o evento muito feliz com 26 profissionais aí interessados no tema. Esse tema, os temas desse webinar, pessoal, eles nasceram dos grupos de WhatsApp. A maioria aí participa já, né? E foi perguntando tópicos relevantes que seriam interessantes a gente estar expondo aqui. Eu peço a todos que em qualquer momento do evento, para a gente ser bem prático e objetivo, vocês questionem, perguntem, é só falar, Newton, tem uma dúvida, eu paro e a gente tenta responder. Se verbalizar a pergunta é super importante. Se não verbalizar a pergunta e colocar a pergunta no chat, como eu comentei, o Oswaldo, o André Pereira e diversos colegas aí estão presentes e poderão também nos ajudar nessas respostas aí, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente, eu espero que estejam todo mundo bem de saúde. Essa pandemia, ela persiste, ela se agravou, então todos aí com bastante cuidado sempre. Eu estou isolado aqui na sala, quando estamos fazendo, eu faço uso de máscara, o álcool gel, então eu sempre aviso aos colegas aí a importância dessa atenção nesse momento, ok? Bom, vamos lá, né? Vamos trabalhar, né? A maioria aqui me conhece, eu faço parte da Remesp, faço parte do ISP, ajudo muito a promover essas instituições no seguinte quesito, no quesito de propagação aí de conhecimento. Então, eu acho muito importante que vocês conheçam estas instituições, a Remesp, a ISA, o ISP, para que entendam de diversas normas, de diversos documentos importantes. A Françoise levantou a mão, será que foi sem querer ou ela quer fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer, então, que apareceu aqui para mim que levantou a mão. Lembro a todos da importância de conhecer o GAMP Calibration Management, a ISA 17025 e diversos outros documentos que norteiam o nosso dia a dia de trabalho. Tá? E isso que estamos fazendo aqui, né? Nos conectarmos, elevarmos aí o conhecimento, elevarmos, subirmos a régua, né? Porque muitos colegas ainda têm muitas dúvidas. E na busca por estas normas, antes de abrir o Isoplan, eu gosto sempre de comentar da ABNT Coleção, né? Vários colegas, várias empresas têm adotado a ABNT Coleção para baixar normas. É claro que é uma situação paga da ABNT, mas muitos colegas têm adquirido normas desta maneira. Vocês estão, só para eu ter uma ideia, nesse começo aí, estão me ouvindo bem? Eu gostaria de ter um retorno de vocês. Todos estão me ouvindo bem? Estão vendo bem as imagens? Só para a gente continuar com clareza. Positivo, Newton. Positivo, bacana, bacana mesmo. Que bom que estão todos vendo direitinho. Vamos lá, vamos continuar então. Bom, então a ideia de mostrar aqui para vocês essa solução ABNT, pessoal, é que o que acontece? Alguns colegas ainda no grupo de WhatsApp pedem, né? Manda a norma para mim tal. E eu sempre, quando vejo isso, eu comento lá no grupo: olha, pessoal, cuidado, que norma é muito importante, que norma é uma coisa adquirida, tem direitos autorais. Então, cuidado para não propagar no grupo coisas que não poderiam ser propagadas, porque é violação de direitos autorais. Então, sempre busca. Não é porque está na internet que está gratuito. Cuidado, porque, infelizmente, pode-se colocar algum documento PDF, alguém pode ter publicado isso, e isso está de forma irregular na internet. Então, tente baixar documentos de sites seguros para poder sempre você estar fazendo a coisa certa. Não, inclusive isso, pessoal, até ponto de não conformidade. Alguns auditores, ao pedir que quer ver se a pessoa tem uma norma, ou o auditado pega uma norma para mostrar para o auditor ou perguntar alguma coisa para o auditor, e essa norma ela tem procedência duvidosa. Cuidado com isso. Primeira observação. Beleza? Outra coisa que eu acho interessante explicar para vocês, e aconteceu muito ali no final do ano,
e no início deste ano também aconteceu com algumas empresas, alguns colegas, entender que no Brasil o nosso órgão regulador é o Inmetro. E a Anvisa e diversos outros organismos de avaliação, eles sempre estão antenados às diretrizes do Inmetro. E o Inmetro está muito sustentado né, de braços dados, podemos chamar assim, com o BIPM, Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Por que eu estou mencionando isso, pessoal? Porque nós seguimos muito forte a 17.025. Então, por que eu estou falando isso? Indo direto ao ponto. Um certificado de calibração tem que ter os cálculos de erro e incerteza combinados no seu documento. É muito importante isso, porque se você mostrar um certificado, numa inspeção, numa auditoria que não contenha erro e incerteza combinados, além de todas as informações que a 17.025 determina como informações que devem conter num certificado de calibração, você pode cair aí numa não conformidade. Só que ao redor do mundo existem diversos organismos de acreditação que estão ou não sob a tutela, sobre o enquadramento do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. E vocês, clientes, principalmente aqueles que trabalham em multinacionais, podem ouvir de alguém da matriz, de alguma outra unidade em outro país, falar, aqui não precisa de cálculo de incerteza. Por que que aí precisa? Esta resposta está nesse slide. Inclusive, muitos colegas me pedem para mandar esse texto para eles poderem sustentar a sua informação técnica relacionada à necessidade de ter o cálculo de incerteza combinado no certificado de calibração. Ok, pessoal? Acho que 2 colegas levantaram a mão, o Rogério levantou a mão e a Françoise. Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Nilton. Oi, Rogério, seja bem-vindo, amigo. Opa, bom dia. Primeiramente, agradecer pela rica oportunidade de estar participando desse importante evento, viu? Obrigado, amigo, obrigado. E você está fazendo um excelente trabalho na Fernandes Papel e Celulose lá. Tive a oportunidade de visitá-lo lá, muito bacana o trabalho que você está fazendo lá, amigo. O que você quer comentar, meu parceiro? Não, que legal, rapaz. Você sabe que esse trabalho é um trabalho assim cauteloso, é um trabalho que exige muita dedicação e nessas horas a gente precisa de pessoas e profissionais dessa área que nos orienta e mostra o norte, né? Das coisas bem feitinhas, né? Claro. E essa semana mesmo eu estava fazendo análise de certificados, do certificado de calibrações de caldeira. Eu me deparei que quando eu esquecia de colocar as incertezas do laboratório, e eu pedia lá com o cálculo de incerteza, o erro mais incerteza, quando eu abria o certificado, dava um erro exorbitante. Então, eu tinha que colocar as incertezas no laboratório. Então, eu fiquei na dúvida, aí eu fui buscando o manual que você me deixou, os vídeos da Precis também, que orientou bastante. Aí eu vi que realmente tem que somar as incertezas. Isso é muito importante. Então, o que você está falando aí vem de encontro com o que eu passei essa semana aí de fazer análise de certificado. Perfeito, amigo. Obrigado. Bacana mesmo, bacana mesmo. É isso aí. E lembrando, pessoal, que sempre somar, né? Quando a gente fala assim, somar incerteza, tomar cuidado que o melhor método de somar, que seria o mais rigoroso, é somar em módulo. Erro mais incerteza em módulo e compará-lo com o seu critério de aceitação. Ok? Ok. Bom, pessoal, aqui alguns pontos que eu acho interessante levantar. Itens da 17.000, e aqui acabou saindo e descrito errado, 17.025, itens que são importantes e que evidenciam aí a questão da análise, da incerteza da medição. Aonde está escrito na 17.025 que eu tenho que avaliar a incerteza da medição e todas as suas contribuições?
olha lá no item 7.6, 6.1, 7.7, 7.1, né? Então, isso é muito importante, né? Aonde está descrito qual é o conteúdo necessário para um certificado de calibração? Item 7.8. Aonde está escrito que eu tenho que avaliar a CMC do laboratório? Então, são vários documentos, pessoal, que nos ajudam. Então, sempre tenham posse, procurem avaliar a necessidade de ter a 17.025 aí com vocês, tá? Bom, começando a adentrar no Isoplan, e esse é o foco, né? Adentrar ao Isoplan, aqui um overview do que seria o projeto macro da implementação do Isoplan, né? O Isoplan comunicando com os calibradores, esse é o ideal, através de upload automático ou de upload manual. Muitos colegas ainda utilizam upload manual, mas o desafio para vocês aí em 2021 é implementar aí essa comunicação automática, tentar eliminar ao máximo a utilização de papel no seu dia a dia. Inclusive, vejo alguns colegas sendo aí até premiados na empresa em que atuam, implementando o que a gente chama de calibração paperless, né? A calibração sem papel. Então, vale a pena aí estudarem esse quesito. O time de assistência técnica, o Osvaldo, o André, o time de Isoplan, o Leandro, o Sati, inclusive o Leandro está aí presente, nos prestigiando. Se tiver alguma dúvida mais cabeluda, o Leandro está aí para nos dar apoio, né? É muito importante entender e planejar essa comunicação com os calibradores. Eventualmente, se tiver um ERP na sua unidade, avaliar se vale a pena ou não essa integração com o ERP. Alguns colegas têm feito essas implementações e têm obtido grandes êxitos. Vale a pena avaliar isso. Rogério Souza levantou a mão. Quer fazer algum comentário, Rogério? Ou foi sem querer aí que levantou a mão? Não, sim, Nilton. Bom dia a todos Bom aí. dia, Rogério. Seja bem-vindo, amigo. Ô, Nilton, eu lembro que já até comentei isso em outro webinar nosso. Aqui no nosso site da SM Brotas, a gente tem nosso sistema do Isoplan, ele fica na rede. Então, nós utilizamos uma máquina virtual, né, para a gente poder acessar isso. Certo. Então, eu não tenho hoje condições de fazer essa calibração, digamos assim, via as minhas interfaces. Nós temos todos os amparatos da Precis. Por quê? Porque quando eu conecto isso na minha porta do meu computador, por ser virtual, ela não consegue identificar. O que a Precis tem aí para... Existe algo que nós podemos fazer para que a gente possa usar as nossas interfaces de fazer download, upload, tudo automático aí? Perfeito, Rogério, a sua pergunta é muito bacana e muito importante. Então é assim, né, pessoal? De bate-pronto, a resposta correta e mais técnica para nós não fazermos uma colcha de retalhos seria você providenciar e planejar com o consultor técnico que atende a sua área um upgrade dos calibradores standard para a linha avançada, para você poder, o calibrador da linha avançada já tem a porta Ethernet, a porta de rede. Aí, opa, consigo fazer esse upgrade, tenho verba para isso. Ok, deu certo, procure o seu consultor para avaliar quanto isso vai custar para trocar os seus calibradores, que hoje da linha standard são a comunicação serial, para a linha avançada que tem a comunicação Ethernet. Só que você pode me responder, eu não tenho essa verba agora e eu queria fazer esse trabalho de eliminação de papel. Então, existe sim uma interface que a Precis pode fornecer para você plugar essa interface na rede. Essa interface vai receber o endereço de IP e dessa interface sai os USBs para os seriais dos calibradores. Fica uma colcha de retalho, mas temos clientes, sim, que fizeram essa implementação. Então, procure, novamente, reitero, o consultor da sua área, os colegas da assistência técnica. Osvaldo, quer fazer algum comentário sobre isso? Leandro, quer fazer algum comentário sobre isso? A palavra está aberta.
Bom, Newton, acho que é por aí mesmo, né? A primeira coisa é verificar a viabilidade do projeto. Então, verifica se você consegue, né? Tem que verificar se tem a verba disponível, se tem material humano, enfim, se tem disponibilidade, tempo, etc, né? Essa seria a primeira coisa. Caso contrário, achou que vai ficar muito oneroso ou não tem tempo hábil para fazer isso, então, poderia partir para essa outra maneira que você acabou de citar, que seria interligar através de uma conexão, transformar as suas portas em USB para receber a comunicação com os calibradores da linha standard. Obrigado, Oswaldo, obrigado. É isso mesmo. E, Rogério, se você quiser deixar essa pergunta verbalizada no chat, se você quiser escrever ali no chat, me manda código, o meu e-mail é tal, escreva isso, por favor, Rogério, no chat, que depois esse chat nós vamos colher as perguntas, e aí o Oswaldo ou alguém da própria área de atuação da DSM Brotas vai lhe responder corretamente o código da interface, o custo da interface, e vai startar essa conversa para os upgrades dos calibradores da linha Standard para Advance. Ficou claro, Rogério? Ajudou no primeiro momento? Não, sim, Hilton, ajudou bastante, tá? Eu aproveito já que o Luiz e a Diane tá aí, que são responsáveis pelo atendimento aqui, para eles já nos ajudar aí com essas duas opções aí formais de e-mail para a gente seguir atrás delas aí. Legal. Obrigado, viu? Que isso. Bacana mesmo, bacana mesmo. Vamos em frente, pessoal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Rogério Costa quer fazer algum comentário ou foi sem querer aí a imagem? Não, eu só coloquei. O pessoal está usando o vídeo ou não? Alguns colegas estão usando o vídeo, alguns colegas não. Para não consumir a tela, quando os colegas falam, aparece o vídeo da pessoa. Senão fica só, eu estou só colocando um participante para poder realmente aparecer o que importa, que é o Isoplan ali, as telas do software, né? Tá bom? Tá ok. Vamos em frente, vamos em frente. Ô Newton, Opa, vamos lá. Só dar uma informação, pessoal. Claro. Já houve duas perguntas aí relativo à gravação desse webinar. Então, ele está sendo gravado e depois o Newton vai disponibilizar. Então, não precisa se preocupar. Preciso gravar, posso gravar. Eu acho que não está habilitada a gravação para todos, mas o Newton depois disponibiliza aí, tá bom? Com certeza, obrigado, Oswaldo. É isso mesmo, está sendo gravado. Depois eu vou colocar os links aí nos grupos. Vai estar no site da Precis, pode ficar tranquilos. Bom, vamos lá, pessoal. Dúvidas recorrentes, já falamos isso em outros webinars, mas eu acho importante reforçar aqui e ver se algum colega tem dúvidas quanto a isso. Existem duas maneiras de se instalar o Isoplan. Na arquitetura cliente-servidor, ou seja, o Isoplan está instalado na máquina do usuário e somente o banco de dados está na rede. Inclusive, o colega Abrão, da Teraskin, acho que está presente, nós estávamos trocando um WhatsApp no começo da manhã desta particularidade. Então, quando você tem o Isoplan instalado nas máquinas, você precisa de licenças de instalação para fazer a coisa correta e o banco de dados estará na rede. Então, eu só tenho uma licença, só pode instalar numa máquina. Eu tenho duas licenças, eu tenho 3 licenças. Então, tem empresas que têm essa arquitetura normal. Para cada máquina instalada, vai precisar de uma licença respectiva do Isoplan. E apontar sempre para o mesmo banco de dados. Desvantagens dessa arquitetura. Eu já tive casos de clientes, inclusive, que participaram aqui de webinar conosco e que mencionaram que, sem querer, ele tinha corretamente 6 licenças na unidade, só que 4 computadores estavam com uma versão de revisão do software, e 2 computadores estavam com outra revisão. E isso, no final, estava dando problema. Então, o comentário dele até foi no grupo do WhatsApp que ele colocou isso, que, olha, é engraçado que o Isoplan em 2 máquinas dá um problema e em outra máquina não dá. Aí nós fomos investigar isso e ele descobriu, e eu vou mostrar como investiga isso, que ele estava com versões diferentes, revisões diferentes do Isoplan. Então, a desvantagem é que quando você tem que fazer uma atualização do software,
você tem que instalar novamente em todas as máquinas que tem Isoplan. Quando nós estamos falando em 1, 2 instalações, isso não fica tão impactante. Quando a gente está falando em 6, 7, aí já começa a ficar mais impactante. Beleza? Outra opção, e que tem sido amplamente utilizada pelos colegas da indústria, é a virtualização da instalação do Isoplan. Aí, me desculpa, aí o Isoplan já não está mais instalado na máquina. O Isoplan ele foi virtualizado através de um Citrix, através de um virtualizador, inclusive até a Precis fornece hoje um módulo Web One, que a gente chama, para facilitar isso. Ainda não é um módulo web do Isoplan, mas é um módulo que potencializa visualizar ele pelo browser. Então, essa é uma opção que muitas empresas têm feito. Virtualizar a instalação, isso não depende da Precis, pessoal. Virtualizar a instalação é o seu pessoal de TI falar que tem um virtualizador na unidade e virtualiza a instalação. O que vai depender da Precis é o número de acessos simultâneos à base de dados, ao software. Então, por exemplo, a grande maioria dos clientes tem 1, 2 usuários simultâneos. Quem precisar de mais usuários simultâneos, tem que acionar o consultor de sua região e mencionar que precisa. Nós temos, em geral, pacotes de 2, 5, 10 e 20 usuários simultâneos. Observem que eu estou fortalecendo a palavra simultâneos, porque não são usuários cadastrados no software. Então, existe um equívoco da pessoa falar, eu preciso de 10 usuários. 10 usuários simultâneos é um custo mais elevado. Então, normalmente, pessoal, não vai ser os 10 usuários cadastrados que vão acessar o software simultaneamente. Então, por exemplo, numa planta com 10 usuários do software, 2 simultâneos ou 5 simultâneos atende bem. Tem que fazer essa análise aí. Mas, enfim, tá dado. Ô, aí. Newton. Opa! Ô, Patrick, tudo Patrick, bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Seja bem-vindo. O áudio está um pouquinho ruim, Patrick. Obrigado, prazer. Ô, Patrick. Com você e os Bacana. colegas aí também. Bacana. Mas vamos ver se melhorou agora. Melhorou. Mas vamos lá, pessoal. Seguindo o nosso fluxo aí de trabalho. O Patrick é um parceiro, um amigo de longa data, é um cliente que tem feito um trabalho bem interessante também. Parabéns pelas implementações que tem feito. Fez uma implementação muito bonita na Unipar Carbocloro, lá em Cubatão. Vai dar start agora num trabalho em outro cliente. Já me contou a novidade. Fico muito feliz com isso aí. Vamos em frente, amigo. Vamos em frente. Bom, pessoal, literatura, eu sempre comento, e eu trouxe aqui hoje, além de expor esses livros, colegas esses dias me perguntaram que livros que eu indico aí, livros de metrologia, literaturas. Tem um livro muito bacana que eu até ganhei de presente, fiz um post de qualidade. Então, são literaturas, pessoal, que nos dão sustentação no uso. Inclusive, a própria apostila do Isoplan, eu sempre estou indicando para o pessoal baixar essa apostila da internet. Está no nosso site, vários documentos lá em publicações técnicas, porque isso ajuda aos seus clientes internos, pessoal, entenderem o que vocês estão fazendo. Um caso que aconteceu num cliente a semana passada foi muito bacana, porque ele falou, Newton, até o ano passado, os meus clientes internos não sabiam o que eu fazia, achava que só eu gerava o certificado. Era essa a informação que eles tinham. Eu gerava o certificado. Quando eu peguei esse livrinho, o PDF dele, esse livrinho do Isoplan, e comecei a mandar para o colega da qualidade, para o colega do processo, e eles entenderem o que é o trabalho que é fazer uma gestão metrológica, eles começaram até a me chamar para mais reuniões e mais discussões, inclusive de frequência de calibração, inclusive de determinação de critérios de aceitação. Então, é muito importante essa bibliografia, essa biblioteca aí de documentos, tá? Bom, pessoal, dando sequência, eu quero ser o mais prático possível, nós temos aí hoje algumas novidades que eu quero apresentar para vocês. Vou dar um overview rápido aqui para vocês entenderem e depois avaliarem, e a gente vai conversando isso ao longo da apresentação. Muitos colegas
solicitavam que o Isoplan tivesse um módulo de notificação por e-mail. Então, hoje existe um módulo. Então, o Isoplan, ele tem uma revisão, né? Adentramos agora, pessoal, a revisão 30. Então, alguns colegas já devem estar recebendo, quando instala o Isoplan, e vai ver que é revisão 30. E existe a opção de módulos destas revisões. Notificação por e-mail é um módulo. Então, você coloca uma configuração do que você quer que a pessoa receba como mensagem, o assunto, o configura naquele setor o nome, os e-mails que você quer que receba a notificação, geralmente vai receber ali o plano de calibração. Então, ele vai receber assim, plano, olha, um envio, olha, prepare-se para as suas calibrações no mês que vem, né, no período X, Y, Z, né, com quantos dias de antecedência a pessoa vai receber isso. Então, isso tem ajudado muitas empresas e muitos colegas. Bom dia, Nilton, tudo bom? Bom dia, Luiz. Agora sim estou te ouvindo. Satisfação em vê-lo e ouvi-lo. Eu só queria um comentário com você com relação a essa parte de notificação. Eu estava pensando, quando você faz uma calibração e você verifica que, digamos, que o teu instrumento saiu fora do erro máximo admissível, ele está não conforme. E como ele é um instrumento crítico, existe a possibilidade de você inserir esse comentário diretamente para o e-mail, digamos, do gestor, dizer, esse teu instrumento está não conforme, e para você tomar um plano de ação. Luiz, o seu comentário, como sempre, meu amigo, brilhante. A notificação por e-mail, neste primeiro momento, ela é relacionada às calibrações que vão vencer. Não está relacionado a esse excelente comentário que o Luiz Lemos fez, de uma calibração reprovada, de uma calibração não conforme, notificar também o usuário. Você acabou de dar aí uma ideia para o nosso time de engenharia e assistência técnica que nos assiste, para eventualmente implementar um módulo dessa maneira, ou até o módulo de notificação por e-mail ter essa versatilidade. Por enquanto, respondendo ao Luiz e respondendo aos colegas que nos assistem, o módulo de notificação por e-mail é das calibrações que vão vencer para o usuário dos instrumentos já se planejarem. Por quê? Porque nós percebemos que muitos colegas fazem esse trabalho manual. Eles vão no plano de calibração, pesquisam determinado setor e mandam um e-mail com aquele plano de calibração para os usuários se planejarem daquela respectiva área. Muitos colegas solicitavam que isso fosse feito automático pelo Isoplan. Isso é o módulo de notificação por e-mail. Não é isso que o Luiz deu uma ótima ideia de que calibrações eventualmente reprovadas notifiquem o usuário daquela calibração imediatamente que houve essa reprovação da calibração. Com certeza o time de engenharia e desenvolvimento e assistência técnica está nos assistindo, Luiz, e devem estar anotando isso e preparando alguma coisa para os próximos períodos aí, amigo. Beleza? Algum comentário a mais? Ficou claro, Luiz Lemos? Excelente, muito obrigado. Vamos junto aí. Que isso, amigo, tamo junto sempre. Por favor, Luiz, qual é o seu slogan para o pessoal não esquecer, amigo? Opa, calibrar sempre, aferir jamais. Perfeito, amigo. Você acredita que eu ainda ouço em algumas visitas a palavra aferição? Aproveitando o slogan do Luiz, colegas, por favor, não vamos, que escutou a palavra aferição de algum parceiro, algum cliente, ajude-o, mostre para ele o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, que a palavra aferição não existe mais desde 1995. E o VIM está na sua versão 2012, versão luso-brasileira. Vamos continuar, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Me desculpa, alguém quer fazer algum comentário? Ô, Nilton. Opa, fale, Rogério. Aproveitando esse momento, eu creio que eu devo estar na Fernandes com a versão 29. E com esse upgrade aí, com a notificação por e-mail, eu sei que provavelmente você não tem essa resposta em mãos.
o custo adicional desse módulo, você teria como mandar isso aí por e-mail para a gente? Claro, Rogério, claro, eu já estou anotando aqui, assim como outros colegas, Rogério da Fernandes, inclusive você é meu cliente e amigo, módulo de notificação por e-mail. Eu não vou mencionar valores aqui, Rogério, porque é um webinar Sei. técnico, né? Então, Sim. e nós somos em diversos consultores de vendas externas e cada um atende uma determinada região, então é melhor isso ser tratado no Não. PV, né? Mas já ficou dado o recado, amigo. Obrigado. Deixa eu, aproveitando também, Vamos lá. esse módulo que foi implementado pela Precis, ele tem uma ferramenta de você poder adicionar os certificados de calibração durante a notificação para o cliente? Não, Rogério, isso é até o que o Luiz Lemos solicitou, né? O que acontece, essa notificação, pessoal, a pergunta do Rogério é bom reforçar, ela é do que vai acontecer para os clientes, os responsáveis dos setores, se planejarem com antecedência, já com uma lista em mãos. Então, esse é um trabalho pré-calibrações. O que você e o Lemos acabaram de mencionar e sugerir é um trabalho também pós-calibração, né? Se tanto reprovado quanto até de emissão do próprio certificado. E isso hoje não tem, o pessoal vai estudar a viabilidade disso e a gente vai sempre apresentando as novidades nos grupos. Beleza? Legal. Bacana. É muito Mais interessante você... Ajuda muito, essa ajuda parte. muito. Muitos colegas... Facilita o trabalho, né? Facilita o trabalho e o planejamento, né? E o trabalho e o planejamento. E Beleza. fica bom que você pode linkar todos os e-mails dos seus clientes e quando acontecer essas ocorrências, você fazer de forma automática, facilitando o serviço. Com certeza, o próprio Isoplan já vai fazendo isso. Existe um trabalho, pessoal, de configuração interno, que o pessoal da engenharia aqui sempre comenta, que vai ser um trabalho que vai depender um pouco das informações da sua empresa. Qual que é o servidor de SMTP, qual que é a porta, senha, login. Então, essas informações não saem do Isoplan, essas informações são imputadas pelo cliente, então depende. Sempre, pessoal, envolvam em questão de instalação do software, questão de módulos opcionais do Isoplan, o pessoal de TI. Vários colegas da área de TI comentam comigo que só são acionados quando aí vão falar assim, né, na hora da bucha, né, na hora do problema, né? Então, eles pedem sempre que está implementando, vamos discutir, inclusive nós, da área de vendas externas, estamos sempre nos propondo a fazer reuniões com os usuários da ferramenta e com o time de TI, ok? Vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Outro módulo muito importante que nasceu aí com as demandas dos colegas aí pelos grupos é a questão de uma ferramenta que o Isoplan gera, o QR Code, né? Então, isso é um módulo também do Isoplan para gerar QR Code, e isso é muito legal, porque você consegue aí ter essas funcionalidades, né, de gerar mais informações além daquelas que cabem na etiqueta. Então, olha que legal, eu mandei lá, eu entrei no Isoplan, né, mostrei ali que tem a visualização da impressão da etiqueta, aqui é a impressão do certificado, aqui é a impressão da etiqueta, e eu consigo visualizar o QR Code, a etiqueta, e quando eu vou com o aplicativo do meu celular no QR Code, eu consigo visualizar mais informações do que a que está na etiqueta. Essa é o módulo aí de QR Code. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Newton. Opa! Essa ferramenta já está disponível na versão 29? Não, meu amigo. Essa é um módulo que a partir da versão 30 também. Tá bom. Mais um você colocou no e-mail. Beleza, amigo. É importante vocês entenderem, pessoal, que a Precis, ela procurou fazer o quê? Ela procurou facilitar, baratear o preço do Isoplan como software e modularizar as necessidades de cada cliente. Existem clientes que comentaram conosco, mas por que você não coloca tudo no software? Aí o software ficaria um software mais pesado
e mais caro. Então é preferível, nós temos uma versão super básica do Isoplan, é até o desafio para alguns colegas que ainda usam, por incrível que pareça, colegas, ainda existem muitas empresas que utilizam planilhas de Excel. Então existem muitos colegas que querem, no primeiro momento, sair do Excel, depois começar a gerar certificado de calibração. Tem alguns colegas que só querem gerenciar as calibrações data e os certificados que recebe externo. É a versão básica do Isoplan. Ah, eu quero gerar certificado, eu quero plano de calibração, eu quero fazer assinatura eletrônica. Opa, já tem um módulo de assinatura eletrônica. Eu quero calibrar em malha, já tem um módulo de calibração em malha. Então, tudo ficou modular de acordo com a demanda de cada usuário. Beleza, pessoal? Vamos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? A palavra está aberta. Oswaldo, algum comentário no chat que você quer verbalizar aqui, amigo? Não, Nilton, o pessoal está tímido ainda. Eles não estão querendo conversar muito, não. Por enquanto, eu estou tranquilo. Acho que é o primeiro. É o primeiro do ano. Do ano. Faz parte. Vamos em frente. Outra coisa mega importante que muitos colegas vinham solicitando para nós é um módulo de análise crítica. Então, pessoal, esse módulo, ele ajuda muito na definição da criticidade dos tags envolvidos num processo de calibração. Eu gosto de chamar a atenção de quem pretende adquirir este módulo, que este módulo ele é para eliminar aquelas famosas planilhas de análise crítica. Muitos auditores comentam que, opa, que criticidade que é esse tag? E lá no Isoplan tem a criticidade de um tag. Da onde veio essa análise? Então, esta é a ferramenta análise crítica do Isoplan. É óbvio que a gente sugere, e olha que tem ali, né? Os bloqueios, bloqueio da edição de tag sem aprovação de análise, bloqueio de download de tag com análise reprovada, bloqueio de tags sem análise crítica. Essas são sugestões, são configurações do software que alguns colegas pedem para ter e é exigência, dependendo do segmento da empresa. Então, só para vocês entenderem, alguns segmentos, como é que funciona? Na hora de cadastrar o tag só vai aparecer para a calibração depois que todos os players envolvidos na aprovação da análise crítica aprovarem com as suas informações esse input deste tag. Olha que interessante. E ele gera uma ficha de avaliação daquele tag. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para eu poder continuar? Tem algum colega da Fresenius, do Axê, que nos assistem aí? Eu solicitei estas empresas porque nós estamos fazendo um trabalho com esses colegas aí de implementação de módulo de análise crítica. Bem interessante. Vamos iniciar, não sei se tem algum colega da Libs aí nos assistindo, e implementando também na Libs o módulo de análise crítica. Alguém quer fazer... Opa! Só uma perguntinha. Com relação ao módulo de análise crítica, eu acho muito interessante, principalmente para uma auditoria, né? O auditor pode chegar para você e perguntar assim, ó, como que você faz o teu gerenciamento das calibrações? Aí você comenta, eu faço através do Isoplan. E como que é análise crítica? Né? Daí você tem no módulo. Qual que é a lista desses instrumentos que você faz análise crítica? Contempla esse no módulo para ele só pesquisar isso? Toda a relação daí? Luiz, olha que bacana, né, meu amigo? É transmimento de pensação, hein? Era o próximo slide, né? A análise crítica por tag, olha que interessante, análise crítica por tag e a lista de tags que você faz análise crítica. Bem isso aí que você perguntou, Luiz. E é bem por aí mesmo, Luiz, e colegas que nos assistem, auditores estão cobrando estas análises, esses documentos. Então, o que acontecia com os nossos clientes? Geração de certificado, geração de plano de calibração, Isoplan. Análise crítica ia para o Excel. Era isso que acontecia. E vários dos nossos clientes solicitavam, quando que vocês vão ter um módulo de análise crítica?
E nós, como sempre, buscando atender essa demanda e em parceria com os clientes, desenvolvemos esse módulo. O time de engenharia fez um trabalho muito bacana, em conjunto com diversos players, inclusive em conjunto com consultores aí, o nosso amigo Ivan Canever, sempre, acho que o Ivan não está presente, mas acredito que o Renan esteja presente, o pessoal lá da Inca Consultoria, amigos aí de longa data, auxiliaram muito também nessas discussões, porque envolve um debate técnico bem amplo. Renan está presente, ou Ivan, não sei se um dos dois está presente, quer dar um bom dia aí? Acho que não estão presentes, eu vi o Renan entrando, mas depois pode ter saído por algum motivo. Vamos em frente, pessoal. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Newton, Opa! o pessoal está perguntando aqui no chat, a partir de qual versão é possível implementar este módulo? Eu estou entendendo que é o módulo de análise crítica, né? Isto. Tá? Mas só falar para ele, você complementa a informação, não depende muito da versão, né? Na verdade, o módulo de análise crítica está mais amarrado com o FDA, né? Então, o módulo de análise crítica, a gente tem estimulado ele estar amarrado à versão 30, num primeiro momento. Newton, eu não tenho a versão 30. Aí você vai ter que avaliar junto com o seu pessoal, o consultor técnico da sua região, qual é a sua versão do Isoplan, para o time de engenharia aqui da Precis, junto com o time de assistência técnica, avaliar se permite ou não essa compatibilidade. Vamos supor que o seu Isoplan seja uma revisão 15. Eu tenho certeza que não daria compatibilidade para implementar o módulo de análise crítica, porque faltariam muitas informações. O meu Isoplan é revisão 26. Opa, pode ser que dê certo. Então, é o time de engenharia que vai ajudar a fazer essa análise junto com o consultor técnico da sua região. Eu oriento os meus clientes a, eventualmente, já que vai implementar um módulo, e vai ter que fazer uma validação complementar, se for o caso de uma indústria farmacêutica, já aproveita, faz um upgrade do software e faz uma validação complementar dessas diferenças. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, para não causar nenhum custo adicional, nenhum impacto grande a essa unidade. Respondi a pergunta, Oswaldo. Você acha que alguém quer fazer algum comentário? O Leandro também já respondeu, inclusive, no chat, que é a partir da versão 30, mas eu não sei a pessoa que fez a pergunta, se tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para complementar. Bacana, bacana. Vamos juntos aí, pessoal. Essa é a ideia. Estou muito feliz para o primeiro evento do ano. Estamos em mais de 30 profissionais aí. Vamos junto aí nessa jornada. Pessoal, é muito importante gestão à vista, e nós vamos mostrar isso. Como extrair esses gráficos, como extrair essas informações do Isoplan, tá? E é muito importante vocês deixarem isto à vista, porque isso mostra que vocês têm compromisso com a realização de todas as atividades. Quantidade de calibrações ao longo do ano, quantidade de calibrações realizadas, não realizadas, em relação à programação, estudo de frequência de calibração com base nos erros e incertezas, com base nos dados da preliminar. Olha a importância da calibração preliminar e o acompanhamento do plano de calibração. Acho que esses são os 4 indicadores mais fortes que os auditores não tenham dúvidas. Vão cobrar de vocês isso de maneira rápida, essa visualização dessas informações. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos em frente, então. Bom, pessoal, então o que eu vou fazer agora eu vou agora abrir o Isoplan e vou fazer o compartilhamento da tela do software para a gente poder trabalhar aí juntos com o Isoplan e tirar dúvidas reais aí da ferramenta. Então, estamos com o Isoplan aberto. Agora é o momento que eu vou falar assim, né? Eu vou contar com a participação de vocês, né? Porque se vocês não participarem, aí eu não consigo ajudá-los de maneira efetiva, né? Então,
vamos em frente aí, tá bom? Conto com o apoio de vocês. Perguntas e respostas. Bom, então vamos lá, né? Eu vou fazer algumas ações. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Nós temos aí mais 40 minutos para a gente trocar aí perguntas e respostas agora reais. Primeira ação importante, que é sempre bacana vocês verem. Toda vez que você for mandar um e-mail para a Precis ou for trocar uma ideia com o time de assistência técnica, pessoal, é muito importante ajuda sobre. Observem que aqui o meu, eu estou com o Isoplan, eu abri aqui no meu banco de dados, depois eu vou abrir a revisão 30, também tenho ela aqui. Qual é o seu software? Quais são os módulos que você tem habilitado? Esta informação, ela é importantíssima para o time de assistência técnica, o time de engenharia. Então, eu estou sempre orientando os clientes, colegas e parceiros aí, dá um print neste quadradinho aqui e abre o e-mail, ou lá no final do e-mail, anexo ao e-mail, as perguntas que você quer fazer. Por quê? Porque aí o usuário, o cara da assistência técnica, o engenheiro de aplicação, apoio aqui, ele vai saber qual é a versão do seu sistema e se dá ou não dá para implementar tal módulo, se dá ou não dá para fazer aquilo que você deseja. Esses dias um colega ligou falando que não estava funcionando a assinatura eletrônica, mas ele não tinha um módulo de assinatura eletrônica habilitado. Um outro colega queria fazer calibração com malhas, mas não tinha um módulo de malhas. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Ajuda sobre? Vamos em frente. Outra observação importante: utilizar ao máximo as configurações do software, colocando o logotipo da sua empresa, colocando informações pertinentes a usuários, quantidade de assinaturas, até coleta de dados. Olha que interessante. Então, no grupo de WhatsApp, uma das perguntas foi: dá para fazer coleta de dados com input de dados em Excel? Dá para fazer sim. Temos um módulo CDE Pocket que pega o dado, joga isso para uma planilha, você preenche essa planilha e ela volta para o Isoplan. Alguns colegas podem perguntar, mas isso não torna vulnerável? Não, porque o dado está indo para uma planilha, a coleta de dados, você vai digitar nessa planilha e ela volta para o Isoplan. Seria a mesma maneira, só que você não está usando mais a folha de dados. Está usando um tablet, eventualmente, para estar fazendo essa coleta de dados através do módulo CDE Pocket, coletor de dados externos. Bacana, pessoal? Então, era uma pergunta que tinha, eu vou procurar aqui, eu fiz a listinha de perguntas que, como eu coloquei que haveria um webinar sobre Isoplan nos grupos de WhatsApp, quais eram as dúvidas que os colegas tinham, eu fiz uma listinha com essas dúvidas, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui para isso, tanto eu quanto o time de assistência técnica. Então, essa é a resposta da pergunta de coleta de dados através de dispositivos externos, através de Excel, netbooks, tablets, ok? Bom, outra coisa interessante, gestão de senha. Existe no Isoplan a aba senha, que você pode configurar como a demanda do seu time de TI quer que a senha do Isoplan seja, quando ela tem que ser trocada, o número de tentativas, o tamanho, quantidade de caracteres, ou olha que interessante, alguns clientes adquiriram um módulo ADW, Active Directory do Windows. Então, esse é um módulo em que amarra a senha do Isoplan igual à senha do Windows. A gestão de senhas sai do Isoplan e vai para o time de TI com relação ao Windows. Então, isso é um módulo muito interessante para quem, muitas vezes, o time de TI acaba exigindo isso. Em algumas unidades ocorreu essa exigência, então criamos esse módulo para isso. Se não tem essa exigência de ser amarrado com a senha do Windows, basta configurar na aba senha a quantidade de caracteres, quantidade de números, caracteres especiais, tempo que a senha precisa ser trocadas e o número de tentativas para invalidar esse usuário. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Tranquilo? Oswaldo, o pessoal está meio tímido nesse começo aí, né? Vamos lá. Outra pergunta que tinha no chat... Aqui também não tem nenhuma pergunta, não. Então, vamos em frente, vamos em frente. Outra pergunta que tinha no chat era com relação à geração desses KPIs, daqueles gráficos que eu mostrei lá atrás, né? Então, pessoal, vamos lá, né? Quando eu tenho um resultado de uma calibração de um determinado tag, e isso vocês sabem procurar, sabem pesquisar, né? Fatalmente vocês utilizam muito isso, e eu posso vir aqui em pesquisa geral, vou buscar aqui, fazer uma pesquisa geral. Observem que existem vários campos, cada vez que as revisões foram aumentando, potencializou eu ter mais campos de pesquisa para isso, né? Eu posso iniciar uma pesquisa, posso querer que esses campos apareçam ou não na minha pesquisa, então eu flego aqui, observem isso, alguns colegas sempre pediram isso, né, que queria gerar uma tabela. Então, essa é uma facilidade da revisão 29, da revisão 30, cada vez mais campos para pesquisa para gerar documentos, né? Posso utilizar essa pesquisa, e aí, quando eu selecionar um determinado tag, eu consigo visualizar, olha que legal, pessoal, visualizar até a planilha de incertezas. Isso é uma coisa bem bacana, que seria interessante vocês conhecerem, porque tem auditor cobrando isso, né? Cobrando a planilha de cálculos, impactos de cada grandeza, de cada ponto. Então, olha aqui que interessante. Eu tenho todos os pontos de calibração e todos os fatores que entraram no cálculo de incerteza. Essa planilha de incerteza, ela que vai gerar os cálculos do Isoplan. E isso, hoje, eu consigo imprimir isso. Então, na versão, a partir, agora me corrija se eu estiver enganado, a partir da 29, 30 que já tem isso. Correto, Leandro, Oswaldo? É isso mesmo, Newton. A partir da revisão 29. Muito obrigado, Leandro. Então, isso é uma coisa útil. E isso, olha que legal, isso não é módulo. Isso já faz parte do Isoplan. Ok? Então, vale a pena quem tem a revisão 29 ou quem tem essa necessidade de evidenciar como é que a contribuição de cada ponto, dos padrões, dos pontos no cálculo de incerteza, esta planilha que decide isso, esse documento, né, que não é uma planilha, mas a gente chama de planilha de incertezas, porque é assim que o pessoal gosta de chamar no meio, né, de auditoria, né? Isso é muito importante, pessoal, isso é muito útil. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Ô, Newton. Opa! Você poderia mostrar novamente como que você acessa essa planilha? Opa, vamos novamente, bacana, bacana. Então, vamos lá, eu estou no resultado, buscando o resultado de uma calibração. Resultados, beleza. Tag. Aí, quando eu for lá naquela aba de tag, e eu selecionar um determinado tag, sim. Quando eu vier aqui relatório, observe aqui, ó, planilha, tá flegado. Tirei o flag. Então, ó, relatório, eu posso deixar ele flegado ou não flegado, entendeu? E aí ele vai, ó, quero ver tá vendo, ó, quero ver o padrão, quero ver o resumido, quero ver a planilha de incerteza. Você tá entendendo? Tô. Então, essas são as maneiras de visualizar o certificado de calibração. Legal. Tá? Então, você vai só flegar aqui. Quando você der visualizar a impressão, vai aparecer essa planilha. Ajudou? Muito. Eu estava fazendo coleta de dados de laboratório externo e eu vi que tinha essa aba, mas eu não se preocupei com ela. Falei, amanhã vai ter webinar, lá eu vou saber o que é. Bacana, amigo, bacana, é para isso mesmo. E olha, vamos lá, pessoal, uma das coisas também que perguntaram no grupo de WhatsApp, e o Rogério acabou de dar uma deixa legal para mim, é a questão de, no cadastro do tag,
eu acho que é importante abrir aqui, e o Rogério mencionou algumas vezes, calibração de laboratório externo. Então, percebam comigo, colegas, o Isoplan, só lembrar esse conceito, né? O Isoplan, eu não consigo apagar, né, tags que já foram calibrados, usuários que já calibraram equipamentos, padrões que já foram utilizados em calibração. Então, esse tag não existe mais, eu inativo ele. Ah, esse tag eu não calibro interno, eu calibro externo, um laboratório que vem aqui, ou eu mando esse instrumento para uma empresa. Calibração externa. Ah, esse tag eu faço ele calibrado somente em malha. Então, olha que interessante essas configurações no tag, que é a partir da revisão 29 também, que tem essas configurações. Hoje, quem tem 29 vai pesquisar isso lá, quem adquirir novo já vai vir com a revisão 30, né, que está saindo. Então, é isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Outra coisa importante, já pegando a deixa da calibração externa e calibrado somente na malha, alguns colegas calibram malhas sem ter o módulo malha. Lembrando que tem até um webinar gravado aí nos canais, no canal do YouTube, aí no site da Precis, sobre calibração em malha. Então, pessoal, se eu estou retirando o elemento primário do processo, um exemplo, um sensor de temperatura, inserindo este sensor de temperatura, esse PT100, esse termopar, no banho térmico, e estou olhando o resultado dessa medida na IHM, na tela do supervisório, eu estou realizando uma calibração em malha. Uma calibração em malha, pessoal, envolve uma quantidade de tags, né? Se vocês lembrarem o conceito de malha, que é um conjunto de tags, essa malha que eu dei exemplo, ela pode ter aí pelo menos uns 3 tags envolvidos na calibração dela, que é o elemento primário, seguindo a ISA 5.1, um TE, um elemento transmissor, conversor de temperatura para miliampere ali, então um TT da vida, né? E o TIC, ou TI, né? Então, são 3 tags. Então, o que eu percebo em alguns clientes, realizando de forma equivocada, é não ter o módulo malha. E olha para você ver, né, pessoal, assim, um módulo que custa aí 5, 6, 7 mil reais, tem que ver qual que é a versão do software, tem que ver se o software permite. Eu não costumo falar o custo num webinar técnico, mas eu acho que é chamar a atenção para um custo X para uma coisa tão importante. Então, eu acho muito bacana explicar a questão do módulo malha, mostrar que no módulo malha eu vou conseguir determinar quais são os componentes, quais são os tags que compõem a minha malha, todos os tags, inclusive lá do primeiro elemento, até o último elemento, um eventual posicionador da válvula, mas o posicionador da válvula não faz parte do componente de medição, não compõe o sistema de medição. Então, eu desflego ele daqui. Mas olha que interessante, e colocar fotos da malha, colocar fotos do tag, é um estímulo, pessoal, que a gente dá para os usuários para deixar realmente um legado de gestão metrológica, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder continuar? A listinha está acabando, nós vamos atingir o tempo certinho aí. Opa, quem perguntou? Newton, só aproveitando, essa calibração de malha, no momento que você faz todas as configurações, eu nunca fiz isso aí, nunca utilizei. Eu utilizo o Isoplan lá nas versões bem anteriores, né? Ok. E agora que eu estou usando a versão 29. Possivelmente eu tenho essa ferramenta lá embutida no Isoplan. No momento que você faz a configuração de todos os seus tags dessa malha, você já coloca os valores de incerteza de cada malha, cada tag, quer dizer? Bom, olha, bacana, Rogério, muito obrigado pelo seu comentário aí. Então, é assim, né, pessoal? O módulo malha, ele tem 2 conceitos para a geração dos cálculos, para a geração dos resultados expostos. A malha calibrada e a malha calculada. Então, isso que o Rogério comentou, e é extremamente importante,
Quando eu executo a calibração dos tags, nesta malha que eu dei exemplo, do TT, do TE e do TIC, eles têm uma determinada erro e incerteza daquela calibração do tag. O malha calculada, ele faz uma composição desses resultados e gera um certificado de malha calculada. Então, isso é bem útil, porque alguns colegas têm até o critério de aceitação de calibração de malha definidos de forma equivocada, aonde as somas das incertezas e erros das malhas muitas vezes pode dar pior do que o critério que tinha sido estabelecido. Então, malha calculada ajuda muito bem para isso. E o malha calibrada é aquele exemplo que eu dei, que você tira o sensor e olha no resultado final e gera um certificado dessa malha calibrada. E lembrando, Rogério, que apesar de você ter a 29, módulo malha, então é um módulo que você lá na época acredito que não adquiriu, por algum motivo de custo, enfim, né? Então é um módulo extremamente econômico que vale a pena você avaliar se vale a pena ou não adquirir, você e os colegas aí que nos assistem. Bacana, Ok, pessoal? obrigado, viu? Podemos seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, uma outra coisa importante de lembrar, que eu não gostaria de deixar passar isto aqui, na questão da calibração, inclusive surgiu uma dúvida essa semana lá nos grupos de WhatsApp, o que é calibração aqui na geração e o que é leitura na referência. Eu até mostrei isso para alguns colegas que estavam com dúvidas, dei até um print nessa tela. De maneira rápida, eu vou dar o seguinte exemplo aqui para vocês. Calibrar o sensor de temperatura lendo no banho térmico. É o calibrador preciso que gera o calor e vai ser o calibrador preciso que vai ler o sensor. Então, ele gera calor e tem o probe interno e vai ler pela entrada do banho térmico. Então, é calibrador preciso, calibrador preciso. Vamos imaginar que você fosse calibrar um termômetro ou um manômetro. Calibrador preciso que você vai ver a pressão que está aplicando no equipamento, mas a leitura vai ser externa, não vai ser um calibrador que vai ler. Vamos imaginar que você vai calibrar uma balança. Vai ser um peso padrão, não vai ser um calibrador, vai ser um peso padrão, e você vai ler isso no indicador da balança. Estão entendendo essa relação de calibrador, calibrador, calibrador externo, externo, externo? Alguém quer fazer alguma pergunta aí dos 30 profissionais que nos acompanham aí? Ô, Nilton. Opa! Só para esclarecer um pouco mais. Por favor. Para o Isoplan, tudo que é externo é que não é da Precis. Então, você vai calibrar um dimensional, você vai calibrar uma balança, tudo isso daí são externos que não são grandezas que os calibradores da Precis tratam. Essa é uma primeira consideração. A segunda é que geração é tudo que você vai gerar para o instrumento a ser calibrado. E referência vai ser tudo que o instrumento que está sendo calibrado vai disponibilizar para você ler. No caso que o Newton deu, por exemplo, do manômetro. Qual que é a geração? Vou ter que gerar pressão para ele. Então, o que eu vou gerar para o manômetro? Pressão. E o que eu vou ler dele? A própria pressão. Só que a pressão, muitas vezes eu vou gerar com o calibrador preciso, ou pode ser outro calibrador qualquer. E a leitura vai ser sempre externa, porque eu não tenho como ler o display dele ou ler a escala. Então, eu vou ter que ler, o operador, a pessoa que está manuseando o equipamento vai ter que ler. Então, vai ser, nesse caso, aí, sempre externo. Então, só tomar com esse cuidado, porque a pessoa fala, não, o que é geração externa, o que é leitura externa, o que é uma leitura precisa, gerador. Gerador, o que você está gerando para o instrumento, leitura, o que você está lendo dele. Muito obrigado, Oswaldo. Bacana mesmo. É isso aí. Vamos juntos aí, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia. Bom dia. Vocês têm algum módulo específico para balança? Para calibração de balanças? Quem está falando, se pudesse identificar, por favor, nome, empresa, ou enfim, por favor, região. Mário Anelli, Companhia Iguaçu de Café Solúvel. Ô, Mário, Paraná.
Obrigado, Mário. Acho que o Oswaldo pode até responder isso melhor, porque ele está trabalhando. Oswaldo, por favor. Tá. Hoje já está sendo desenvolvido um módulo específico para balança, né? Nas revisões que tem até agora no Isoplan, esse módulo não existe. Você tem a condição de calibrar a balança, né? No próprio Isoplan, ele já permite que você calibre uma balança, inserindo os pesos padrão, fazendo o cálculo de incerteza combinada, só que não tem a parte de estresse da balança, o erro fiducial, o teste de canto. Isso está sendo desenvolvido. Nós já estamos trabalhando nisso. Breve a gente vai ter novidade por aí, mas hoje, nas versões que tem, não tem a condição de você imputar essas variáveis que você precisaria para complementar lá 236, mas em termos de calibração, geração de valores para a balança e leitura dos valores da balança, já é permitido você fazer em qualquer Isoplan que você tem. Ok, obrigado. Que isso, Mário, que bacana. Ô, Mário, acho que é interessante também você acionar o consultor que atende a sua região através de um e-mail e solicite mais informações do desenvolvimento do módulo de balanças para o Isoplan, e aí, com certeza, o profissional vai te ajudar, vai tirar mais dúvidas, entender melhor a sua demanda para fazer aí um trabalho em conjunto com vocês aí, tá bom? Tá ok, obrigado. Que isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, se ninguém pergunta, a gente aqui fala. Olha que interessante, né? Nos grupos de WhatsApp também surgiram aquele negócio de calibrar registrador, que é um único instrumento, com um único fabricante, com um único número de série, mas com diversos canais. Calibrar um termigrômetro, que é um único instrumento, mas que mede temperatura e que mede umidade. Então, lembrando para quem não conhece essa funcionalidade, a questão das estratégias. Eu consigo adicionar estratégias. Eu consigo adicionar a quantidade de canais, a quantidade de estratégias para cada dentro de um mesmo tag. E olha que interessante, quero gerar certificado com várias estratégias ou um certificado por estratégia. Então, esses dias um cliente nos comentou que, nossa, mas está saindo um monte de certificado. Não, então eu vou flegar aqui para sair um certificado com várias estratégias. Tudo tem as suas vantagens e desvantagens. Desvantagens para eu gerar um certificado com várias estratégias, eu preciso calibrar todas as estratégias descritas no tag para poder sair no certificado com várias estratégias, não deixar um certificado cambeta, né? Então, se eu flego aqui, eu tenho que terminar tudo aqui. Se eu não flego aqui, aí eu posso calibrar só esse cara e gerar o certificado deste tag, dessa estratégia. Depois, se eu calibrar a outra estratégia... Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Usei o meio térmico para calibrar a parte térmica de um termigrômetro. Estratégia 1. Usei a câmera climática para calibrar a umidade. Esse é um exemplo, né? E assim sucessivamente. Bacana? Alguém quer fazer algum comentário? Estamos caminhando para os 15 minutos finais aí. Tem mais 3 dúvidas para sanar dos grupos de WhatsApp. Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. Pessoal, uma outra coisa interessante que os colegas nos pedem estatísticas, né? Tirar aqueles indicadores, né? Então, olha aqui que interessante, né? O histórico de um determinado tag, eu vou selecionar aqui um determinado tag, que tem 10 calibrações realizadas. Lembra aquele gráfico de estudo de frequência de calibração? Assim, olha que esse tag aqui está horrível, né? Olha que interessante, um tag que está completamente fora dos seus critérios de aceitação em todos os anos que eu calibrei ele. Vamos tentar achar um tag bom aqui, um tag em que todas as calibrações deram mais ou menos dentro, né? Vamos ver aqui, olha esse aqui. Então, o que eu quero mostrar isso aqui com vocês, pessoal? Isso aqui refere-se a informações da calibração preliminar, ou seja, calibração antes de ajustar o equipamento. Alguns auditores, uma grande parte, já estão cobrando estudo de frequência de calibração. Por que você faz a calibração de ano em ano? Vamos pegar esse exemplo que está na tela. Estou fazendo ele numa frequência anual.
E durante vários anos seguidos, a calibração ficou dentro dos meus critérios de aceitação de erro mais incerteza. Somente lá no 1, 2, 3, 4, no quinto ano, que beirou o topo, mas ainda não extrapolou. Eu tenho uma evidência que esse tag eu posso até estender um pouquinho, aplicar aí o método de Schumacher e estender aí para 18 em 18 meses. Então, muitas empresas, pessoal, estão implementando esses estudos. O Isoplan já dá isso, pessoal. Isso não é módulo. Isso faz parte já do Isoplan que o cliente possui aí na unidade. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos seguir em frente. Outra coisa interessante ainda no histórico do TAG é acompanhar movimentações. Então, o que é essa movimentações? É se houve troca de instrumentos. Nesse caso aqui, eu não tive troca nenhuma de código de instrumento, mas eu posso ter mudado o instrumento daquele tag. Lembrando, pessoal, que quando eu calibro, as pessoas muitas vezes falam calibrar instrumento, porque o instrumento é o físico, mas na verdade o que eu calibro é o tag, é um instrumento naquele posto de trabalho. Se a calibração daquele tag dá errado, eu troco o instrumento, o número de série, a amarração daquele tag. Né? Isso é importante, esse entendimento, viu, pessoal? Importante esse entendimento. Alguma pergunta? Outra coisa interessante, extrair resultado, estatísticas do setor, visualizar num determinado período, gráficos. Então, se eu colocar aqui 2017, eu vou ter a distribuição das calibrações ao longo do ano. Pessoal, o colega vai mandar o calibrador para calibrar lá na Precis, final de novembro. É um tiro no pé. Por quê? Porque em dezembro, janeiro e fevereiro, ele vai ter picos aí de calibração. Então, ele jamais poderia mandar o padrão para calibrar, ou alguém do time, aí, eventualmente, da distribuição das calibrações por técnico, sair de férias nesse período. Então, é legal esse gráfico para evidenciar isso. Eu costumo falar para a pessoa que a pessoa, mas Nilton, quando que eu mando o padrão para calibrar? É quando vence ali na etiqueta? Eu falo, depende. Se quando estiver vencendo na etiqueta coincidir com o seu pico de calibrações, não faça isso. Mande ele num período de vale das suas calibrações. Antecipe a calibração do padrão. Entendeu isso, pessoal? Eu vejo muitos colegas ainda ficando assim, focado na etiqueta. Principalmente quem? Eu comprei o padrão em dezembro do ano passado para usar na parada de janeiro. Aí ele comprou o padrão em dezembro. Se ele estabeleceu o ciclo de frequência anual, vai vencer em janeiro do outro ano. Só que as calibrações também. Então, é um equívoco deixar para recalibrar o padrão quando vence. Antecipa a calibração do padrão e aí você não vai ter essa necessidade no próximo ano. Isso ficou claro para vocês, colegas? Tranquilo aí? Se ninguém pergunta, estamos felizes. Alguma pergunta aí no chat, Oswaldo? Não, Nilton. Até teve algumas perguntas aqui, mas eu fui respondendo, tá? Bacana. Quer verbalizar alguma interessante para ajudar? O que algumas pessoas estão perguntando, até o Luciano, da FMS, ele perguntou o seguinte, se ele pode misturar calibrações externas com calibrações internas. Não sei se você quer responder ou quer que eu responda. Aí, se você pode, o quê? Desculpa, misturar? Pode responder, Oswaldo, fica à vontade, amigo. Se você pode no mesmo tag fazer calibração externa e interna. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Só o único problema seria, eu falei que você não pode marcar ele como calibração externa, porque senão na hora da pesquisa vai dar problema, porque hora ele é interno, hora ele é externo. Ele aparece na pesquisa, hora ele não aparece. Mas em termos de calibração, não. É só na hora de fazer o download ficar atento se a calibração vai ser interna ou externa. Não tem nenhum problema. Perfeito, perfeito. E olha que bacana o que o Oswaldo comentou, e uma ferramenta eu vou chamar aqui, indo nesse gancho que a pergunta nos permitiu, eu tenho 2 caminhos
de fazer isso, né, pessoal? Lembrando, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo da revisão nova do Isoplan 29, já permite isso, né? Que é eu criar uma OS e fazer o download dela, ou eu, no próprio tag, criar a calibração e também fazer o download dela. Manual, externa sem pontos, externa com pontos. Então, vamos agora dar um overview disso. Quando é a vantagem eu fazer uma OS? Quando eu quero fazer uma quantidade grande de calibrações simultâneas, vou amarrar um monte de tag aqui e vou colocar o nome dessa OS, eventualmente, de uma parada, de uma coisa mais específica. No caso, diretamente do tag, eu posso vir aqui, olha que interessante, hein, pessoal? Esse tag aqui eu posso selecionar qual é o tag que eu quero fazer a calibração dele, e ao criar a calibração dele, eu já abro a tela para eu imputar os valores. Então, olha que aqui eu coloquei umas verificações, que inclusive é legal comentar que tem verificação de pintura, e eu consigo dizer que está aprovado, reprovado. Foi até legal o que aconteceu, que agora, ao invés de fazer eu pegar um tag de calibração, eu peguei um tag de verificação. Então, é bom até explicar isso aos colegas, que o Isoplan gerencia instrumentos que você calibra, e esse instrumento tem estratégias, tem pontos e tem critério de aceitação, mas ele também cuida de verificações. Então, eu consigo estipular verificações. O que eu quero verificar? Lembrando que calibração envolve cálculo de incerteza, verificação envolve gerar um documento onde eu faço alguns cheques, por exemplo, verificar a pintura, verificar vazamento, verificar, inclusive até verificar uma medição. Eu tenho clientes que eles tratam como uma verificação um ponto só, ele quer só fazer um ponto, gerar 1 quilo ali e ver se deu certo. Então ele escreve 1 quilo de pressão, deu certo? Eu não quero cálculo de incerteza, eu não quero nada, eu quero fazer uma verificação. Então essa é uma configuração. Isso não é módulo, viu, pessoal? Isso faz parte do Isoplan também. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha que interessante, né? Quando eu mudei aqui, e se eu for lá no criar calibração, ele vai abrir, então, os campos para eu poder colocar os valores que eu estou lendo, né? Então, eu vou ter aqui a questão de... eu tenho que salvar ele aqui, então. Salvar. Então, agora abriu para mim colocar aqui os campos de leitura que eu estou fazendo. Então, se eu colocar que eu estou lendo 24, ele já está calculando aqui, né? Colocar que está lendo 52, né? Então, eu estou digitando no próprio Isoplan. Tá? Essa era uma das perguntas que também estava no grupo do WhatsApp. A digitação direto no tag. É esta maneira. Vou criar aqui de novo, vou fazer para vocês, vai no tag que você quer calibrar e já vai em criar calibração e calibração. Eu quero digitar os valores, eu quero fazer externa sem pontos. O que é externa sem pontos? É eu só colocar o número do certificado, a empresa que calibrou e a data que calibrou. Externa com pontos. O Isoplan também vai fazer análise dos dados do certificado que veio externo. Bacana, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, estamos caminhando para o finalmente. O meu compromisso com todos vocês era este, né? De ter esse dia de hoje envolvido aí com... Eu gostaria de pedir agora para vocês abrirem as suas telas aí, para a gente... Queria ver vocês, né, pessoal? Para a gente poder fazer... Quem quiser fazer algum comentário final aí, tirar alguma dúvida, a gente abre. Ó, o Davi da Unigel está por aí. Olha que bacana, vários colegas aí que faz tempo que a gente não vê. Se puderem abrir as suas câmeras, acho que vai ser um momento ímpar da gente rever aí. Ó, o Magro aí em duplas aí, olha que bacana, tem colegas. Jamerson, tudo bem, Jamerson? Oi, Nilton.
Eu estou aqui com o Alex, meu companheiro aqui. Oh, show de bola, show de bola. Olha o François aí. Uma bancada precisa ali atrás, François? Aí sim, hein, meu. Tá bem equipado aí. Parabéns, hein? Olha o colega da LTL também. Vamos ver se o pessoal puder ir abrindo as imagens aí. A gente vai... Pessoal, eu espero realmente que tenha sido útil esse momento ímpar. Nós programamos aí 1h30 e estamos chegando aí aos finalmente. Agradeço a todos vocês. Vamos abrir as imagens aí, dar aquele sorriso para sair bem na foto? Vamos lá? Eu vou dar mais um minutinho só para todo mundo abrir as imagens, para a gente sair bem na foto aí eu mudo a tela. Depois eu mando essas fotos. Oi. Oi, Nilton, aqui é o Walter da DSM, tudo bem? Oi, Walter, tudo bem, meu amigo? Bom, quero dar um abraço aí pro pessoal, quero agradecer você pelo convite e estar participando aí dessa reunião, desse aprendizado. Como você sabe, a gente está implantando isso aqui agora, né? A gente está sempre em conversa aí pelo WhatsApp e tal. Perfeito, amigo, eu estou sabendo do teu desafio aí. Isso, para mim está sendo de grande importância, de grande valia, tá? Tudo isso que você falou aí é um aprendizado enorme, até porque a gente está, como te falei, implantando isso aqui. E agradeço você aí pela aula, pela proatividade de estar sempre aí nos atendendo e dividindo esse conhecimento com a gente, ok? Muito obrigado, amigo, muito obrigado. O Wesley também firme aí da Industec, fazendo um trabalho maravilhoso aí na região, muito bacana. Bom, quem abriu a câmera abriu, vamos dar o print na tela aqui, aquele sorriso, todo mundo falando preciso para sair na foto. Beleza, eu vou mudar a tela aqui, vamos lá, mais um colega aí para todo mundo. É mais para ficar essa lembrança, pessoal, é mais para ficar essa lembrança. Pessoal, então o recado foi dado. Muito obrigado a todos aí. Fiquem em paz, fiquem com cuidado, com atenção, porque a coisa não está fácil para ninguém. Vamos juntos aí, vocês conhecem os consultores das suas áreas. E eu vou abrir a palavra agora para os que estão presentes, fazerem as despedidas finais aí. Eu vou dando o meu adeus para vocês aí, se cuidem. Luiz Miguel, vamos começar pela ordem da lousa aqui. Quer dar um abraço nos colegas aí, meu amigo? Um abraço para todo mundo, tudo de bom aí para vocês, hein? Obrigado. Célio, meu amigo, quer deixar um abraço aí para o pessoal? Quero sim. Obrigado, Nilton, pelo webinar. Desejo um bom fim de semana para todos, um bom trabalho aí também, e estamos à disposição. Muito obrigado, amigo. Jamison, quer deixar um abraço aí para os colegas? Voltando aqui, Wilson. Queria, assim, primeiramente, dizer que foi muito bom lhe ver, viu, Luizinho? Um abraço aí. E ao povo aí. E tudo de bom aí para vocês. Muito bom o webinar. Milton, se ninguém perguntou, é porque você explica muito bem, rapaz. Que isso, amigo. Oswaldo, quer deixar uma mensagem final? Só falar que continuamos aqui à disposição, né, para o que precisarem aí, tanto os clientes quanto os consultores. E vamos junto, estamos aqui para isso, somar, sempre somar. Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Obrigado, Oswaldo. Valdemir Júnior, quer deixar um abraço aí final? Ô, pessoal, obrigado pela participação de todos aí, estamos à disposição de vocês aí. André, quer deixar algum recado, amigo? Só agradecer o pessoal aí, tá bom? Bom ano para todos aí, tá bom? Obrigado pela participação. Valeu. Bacana, bacana. Não sei se tem alguma consultora interna que está nos assistindo. Daiana, quer deixar algum recado? Não sei se ela já saiu, se ela está. Eu agradecer a presença do pessoal aí, muito obrigada e se cuidem. Bacana, acho que eu não esqueci ninguém, acho que todo mundo que está... Alguém quer fazer alguma consideração final para a gente já ir se despedindo? Ô, Nilton. Oi. Primeiramente, agradecer aí a esse excelente evento aí. Com certeza, esclareceu muitas dúvidas aí do time, na área de instrumentação e metrologia. Temos muito aí para crescer, principalmente ali na Fernandes, é um trabalho de formiguinha. Agradeço novamente a sua visita e, com certeza, aquele sonho vai nascer lá dentro. As boas notícias vão vir por esse ano. Agradeço aí imensamente a você, ao time da Preciso, ao Oswaldo, ao companheiro André,
o time em geral da Precis, que sempre nos apoiou. E obrigado pela rica oportunidade de estar nesse time seleto de profissionais, viu? Bacana, amigo, bacana. Muito obrigado. Uma salva de palmas para todos aí. Fiquem todos com Deus. Se cuidem por aí. E precisando, o time está aqui à disposição de todos aí. Vamos em frente nessa jornada. Abraço, pessoal. Vamos desligando devagarzinho aí. Tchau, tchau.